Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. Eu estou recebendo aqui mais uma vez no nosso estúdio a Lucéia Fernandes, ela que é a chefe de captação de doadores do Hemosul. Muito bom dia, Lucéia. Obrigado pela participação aqui no Giro Estadual de Notícias. Bom dia a todos que nos ouvem. Eu é que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui para dividir essas informações tão importantes para nós e para a população. Sem dúvidas. Lucéia, antes de mais nada, eu acho que é importante começarmos a nossa entrevista falando justamente da atual situação dos estoques de sangue do Hemosul de Campo Grande e de outras regiões aqui do estado de Mato Grosso do Sul também. Como que hoje está a situação? A gente sabe que vai chegando o final de ano, a coisa vai ficando complicado para lá, não é? São momentos pontuais, né, Carlos? Na realidade, a gente passa por momentos críticos, menos críticos ou mais crítico, porque sempre nós estamos precisando. As pessoas ouvem sempre nós pedirmos doação de sangue diariamente. Por quê? Porque nós precisamos de uma regularidade. Todos os dias eu preciso de um mínimo de 120 coletas para que eu possa ter os componentes dentro da sua validade. O que seria isso? Quando a pessoa doa o sangue, o que nós chamamos de sangue total, ou seja, o sangue que está dentro do nosso corpo, ele é composto por plasma, plaquetas e hemácias. Quando você doa nessa totalidade. Mas eu não mando para o paciente na sua totalidade. A gente faz um processo de separação. Cada um desses componentes vão para uma bolsa e a gente encaminha para o paciente somente aquilo que o médico pede. Ou é hemácia, ou é plaqueta, ou é plasma. Cada um desses componentes, depois de separado, ele tem um tempo de vida útil. A hemácia, que é aquela parte escura ou vermelhinha do sangue, eu posso armazenar ela por mais de 40 dias, por até 42 dias. Em compensação, a plaqueta é o meu maior problema. Ela tem apenas 5 dias de vida útil. Por isso que eu preciso dessa regularidade. Eu preciso que todo dia tenham doações para eu produzir esses componentes em tempo hábil. No momento, você me perguntou como que está o momento. Nós estamos em estado crítico em algumas tipagens. Exemplo, eu tenho 2 pacientes em estado de urgência e emergência, precisando de plaquetas. E um deles é O negativo e o outro é A negativo. Então, se a plaqueta só tem 5 dias de vida útil, eu preciso trabalhar, ter doações, buscar meios de ter esse componente para esses pacientes. Então, a gente está numa luta constante, numa busca constante de doadores para que eu possa ter esse componente para atender os pacientes. A senhora colocou aqui essa questão de que, no mínimo, seria interessante mais de 100 doações por dia. 120 o mínimo. Mínimo. O ideal, 150. Olha isso. Hoje, na nossa cidade aqui em Campo Grande, qual que é a média atualmente nos últimos meses que vocês têm feito? Vamos ver por semana. Semana passada, nós tivemos os primeiros 4 dias da semana, menos de 50 doações por dia. Aí, algo aconteceu que na sexta-feira foram 180 pessoas passaram pelo Hemosul. Isso é bom, é ótimo, dá uma respirada, só que vendo pelo lado de que a plaqueta só tem 5 dias de vida útil, se só naquele dia doarem, 5 dias depois eu já não tenho plaqueta de novo. Eu preciso que isso seja regular, diário. E quando a gente coleta menos, a média fica em torno de 50 a 70 bolsas. Atualmente, quando a gente coleta mais de 100 bolsas, a gente vibra. Imagina. Porque pelo menos fica menos distante do ideal, né? E eu não passo tanto aperto. Mas como foi a semana passada, que é muito pontual, e a gente não conseguiu ainda, Carlos, identificar qual é o problema, né? A gente já viu assim, em épocas de feriado, final de semana prolongado, as pessoas viajam. Em épocas de férias, as pessoas viajam. Tem momentos do ano que tem excesso de gripes, resfriados, enfim, vários problemas. Mas nós estamos num momento em que o tempo está seco. É verdade. E a gente está com ausência do doador lá para doar.
A gente chama, o nosso setor, o setor de captação, nós temos uma equipe em que chama o doador diariamente, através de mensagens de WhatsApp, ou seja, você que nos ouve, se você recebeu uma mensagem de WhatsApp, não é golpe, é o Hemosul chamando mesmo para doação de sangue. E também chama por ligações. As ligações são mais efetivas, mas dificilmente as pessoas atendem. Esses dias eu fiz um chamado em que nós tínhamos uma relação de 60 pessoas na lista, eu consegui falar com 7. Olha isso. Do resto, todos caíram na caixa de mensagem ou não atenderam ou alguma coisa. E a gente entende, as pessoas trabalham, né? Mas quando a gente liga, a gente chama, é com o objetivo de manter esse estoque em condições de atender os hospitais. Ô Lucéia, a gente acompanha o seu trabalho, inclusive um excelente trabalho. A gente sabe que além da parte de comunicação, de convocar a população para poder fazer a doação de sangue, você realiza palestras em diversas áreas, em diversos setores aqui da nossa cidade, do nosso estado também. E nessa caminhada, Lucéia, que você faz toda semana, o que você nota que pode ser talvez o principal empecilho? Eu já recebi aqui mensagens de pessoas alegando que é um sistema muito burocrático fazer doação de sangue. Carlos, já tentei fazer, mas é uma lista de situações que eu preciso cumprir e eles exigem demais. Explica um pouco pra mim, o que na sua visão, diante aí dessa sua caminhada diária em captar pessoas para poder fazer essa boa ação, qual que é o principal empecilho e que acaba prejudicando essas pessoas de saírem de casa e fazer essas doações? Depende do ângulo, né? Se nós formos falar sobre o que você acabou de dizer que as pessoas acham burocrático, realmente é. O objetivo é colher um material de extrema importância para a saúde de quem precisa e que esse material tenha qualidade. Total. A gente pede para a pessoa imaginar, se fosse você que precisasse de um componente sanguíneo, independente de qual motivo seja, você gostaria de ter 100% de segurança naquele material que você está recebendo. Essa é a nossa meta, essa é a nossa busca diária. Eu preciso de doações, eu preciso de volume, sim, mas eu preciso de qualidade. Em primeiro lugar, a gente busca a qualidade de vida do doador. Não é só pedir para ele doar e não se preocupar com ele. Então, os critérios, os cuidados, os detalhes que a gente toma, esses cuidados para com o doador, é para que ele doe e continue bem. Que ele faça a sua doação e siga a sua rotina diária de vida. Por isso que precisa estar bem alimentado, precisa ter um peso mínimo, precisa estar bem de saúde, precisa de um monte de detalhes para ser cuidado. Em relação ao outro lado, ao paciente, é essa qualidade do produto que ele está recebendo. O objetivo é que ele receba esse componente sanguíneo e ele continue, ele volte a ter uma qualidade de vida. Seja num tratamento, seja numa cirurgia, seja em qual situação ele for usar esse componente. Então, esse ângulo é difícil mesmo, porque hoje em dia muita gente está tomando medicamentos. Quer um exemplo? As canetinhas de emagrecimento. Tá aí. Essas canetinhas, a famosa canetinha, quem está tomando, fazendo uso, né? Ele precisa ficar 6 meses no mínimo. Aí as pessoas ficam chateadas, tem muita gente que chega lá e fala assim, mas eu estou tomando para emagrecer, não é porque eu tenho outro problema de saúde. Sim, mas é um medicamento que está na corrente sanguínea. É algo que está transformando o seu corpo de uma forma bem visível e imediata. Isso pode fazer diferença para a saúde do paciente. Então, a gente não arrisca. Então, os medicamentos como um todo são o maior empecilho. Tem outras questões que eu falava muito logo após a pandemia, que é o fato de você ter perdido o hábito de doar. Porque a gente, em algum momento, alguém falou assim pra gente, para tudo, você não pode mais sair de casa, você não pode mais fazer isso, não pode fazer aquilo, e você perdeu o hábito. E agora tá difícil retomar isto. Agora, se eu for dizer que é uma reclamação que a gente viu muito, e nós conseguimos praticamente zerar, é em relação ao tempo de espera. Nós melhoramos o atendimento do Hemosul e muito, não tenho números para te dizer para não ser exagerada, mas assim, uma doação de sangue, ela precisa no mínimo de 30 a 40 minutos para ela se efetivar do início ao fim.
Porque quando você chega, você preenche um questionário, vai perguntar se você está tomando remédio, se você está bem, qual é o seu peso, essas coisas todas. Do questionário, você vai para o cadastro, que vai entrar no nosso sistema. Do cadastro, você vai fazer o teste do dedinho, que hoje não é mais furinho no dedo. Se tem gente que faz muito tempo que não doa, é do tempo que, e aquele furinho no dedo dói. Não é mais assim, é uma maquininha de sensor que você põe no dedo e ela já faz todo o trabalho. Depois do teste do dedinho, você vai para a triagem clínica. Da triagem clínica, você vai para a coleta, e na coleta é de 4 a 7 minutos, dependendo de pessoa para pessoa. Terminou de doar, você vai para o lanche. Então, todo esse processo tem que ter no mínimo, eu preciso de no mínimo de 30 a 40 minutos, independente do tanto de gente que tenha lá. Hoje a nossa equipe está mais capacitada, melhorou o número de funcionários, melhorou um monte de coisa para que a gente pudesse ter qualidade nesse atendimento diariamente. Para você ter uma noção, sexta-feira, que eu falei que passou bastante gente, nem deu para perceber que passou tudo isso, porque não teve gargalo, não teve nada. A gente percebeu no final do dia que tinha passado bastante gente. Muito bem, agora são 7 horas e 55 minutos. Ô, Lucéia, diante dessa situação, existem aí muitos mitos, né, e verdades sobre a doação de sangue. Vou fazer aqui com você alguns dos principais e você esclarece pra gente se essa informação é informação ou desinformação, se é mito, né, ou é verdade. Doar sangue afina ou engrossa o sangue? Nenhum dos dois. Nenhum. Ele não afina, ele não engrossa o sangue, não altera em nada. A pessoa pode doar. É uma pergunta que muita gente faz. Se eu doar uma vez, vou precisar doar para o resto da vida? Eu espero que você goste da experiência e continue doando. Mas se você decidir, não gostou da experiência, não é o que eu quero, não posso ir, não vai acontecer nada. Muito bem, uma outra também. Uma doação pode salvar até 4 vidas. Mito ou verdade? Verdade. Uma doação pode salvar até 4 vidas devido àquele processo que eu te falei. Porque uma bolsa de sangue, com sangue total, que a gente fala, ele não vai na sua totalidade. Ele é fracionado inicialmente em plasma, plaquetas e hemácia. E existe um quarto componente, que é o crioprecipitate, que ele é produzido também. Por isso que a gente usa essa palavra, essa frase de que uma única doação pode salvar até 4 vidas. Agora, essa é polêmica, Lucéia. Fazer doação de sangue pode fazer com que aquele paciente doador possa faltar sangue para ele? Mito ou verdade? Mito, mito, mito. O nosso corpo, primeiro, para você doar sangue, existem estudos em cima disso, existem legislações que regem a doação de sangue. Os estudos estão relacionados à quantidade de sangue que pode ser retirado, que não vai te prejudicar. Tem isso, né? A quantidade de sangue que retira é uma quantidade que não vai te fazer falta e o organismo se encarrega de repor rapidamente. Por que existe um prazo mínimo entre uma doação e outra? Justamente por isso. Porque cada um desses componentes tem tempo para repor. O que mais demora é a hemácia, que a gente chama de parte sólida do sangue. Ela demora, em média, nas mulheres 90 dias, porque a mulher já tem perda no fluxo menstrual de sangue, e nos homens, no mínimo 60 dias, já com margem de segurança. Quando você for chamado para doar novamente, o seu organismo é certeza que já repôs tudo isso. Então, não existe a possibilidade de você ter falta deste sangue por ter doado. Ô, Lucéia, agora, eu me lembro que hoje, quando a gente fala de doação, uma causa muito interessante também, que a gente já recebeu, inclusive, aqui no Giro Estadual de Notícias, é doação de leite, né? A gente vê que
o Hospital HU aqui da nossa cidade vem fazendo um trabalho, por exemplo, um trabalho itinerante, onde ele vai até a casa da mulher que esteja com disposição e esteja habilitada, entre aspas, né, para poder fazer doação de leite. Hoje vocês trabalham com essa metodologia de ir até o doador que tenha vontade de fazer doação ao paciente, fazer uma espécie de caravana, uma coisa mais itinerante no interior do estado, porque a gente sabe que no interior tem muita gente querendo doar, mas acaba não sabendo onde fazer essa doação. Como que hoje está o planejamento de vocês para poder fazer essa questão de ir até o doador? Esse trabalho no interior do estado já existe há muito tempo. Olha que legal. Pelo menos uma vez no mês a gente vai em algum município do estado. Tem alguns que já são até o que a gente chama de fidelizado. Exemplo, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel, são municípios que nos solicitam campanha externa. A gente monta um Hemosul, normalmente em um posto de saúde do município, porque eu preciso de uma estrutura adequada para eu atender um volume de pessoas grande, para poder compensar essa ida. A gente tem uma capacidade de coleta por dia, de 200 coletas por dia. Se eu levar a equipe adequada, se eu montar um lugar adequado, um espaço adequado, eu consigo coletar até 200 bolsas por dia no município. A gente já faz esse trabalho no interior. Tem as nossas unidades, nós temos algumas unidades do Hemosul no estado, exemplo, aqui da Uana, Nova Andradina, que não abrem todos os dias para a população por questões administrativas. Mas a gente leva uma equipe a estes locais, a nossa equipe de campanha vai a esses locais. Então a gente já tem isso e a gente procura divulgar de alguma forma para que a população toda saiba que quanto mais pessoas estiverem presentes, mais coletas eu faço. Aqui em Campo Grande, porque você citou, eu vou falar isso porque você citou o exemplo do banco de leite, aqui em Campo Grande a gente tem duas opções. Nós temos as campanhas externas que a gente vai até o local. Quando tem espaço adequado também, eu faço coleta nesses lugares. E quando não tem, eu disponibilizo algo que é novo, é do ano passado para cá. O que a gente chama de Me Leva Hemosul. O que é o Me Leva Hemosul? É algo que a gente desenvolveu, porque num passado a gente teve o que nós chamávamos de unidade móvel, que era um ônibus onde a gente adequava o Hemosul ali dentro. Um ônibus grande. Tinha cadeiras de coleta, salas para a gente atender. Esse ônibus, ele não existe mais, está em fase de compra. O ano que vem talvez a gente estará com um em funcionamento, mas enquanto não tem, eu preciso resolver o meu problema. E a gente disponibilizou uma van para ir buscar os doadores. Então, por exemplo, tem uma empresa, vamos falar aqui da rádio. Supondo que a rádio tem um grupo de pessoas que querem doar, mas que não acha tempo, não dá, não tem como, a gente vem buscar. Uma van, ela comporta 17 pessoas a cada viagem, mas se você tiver 50 pessoas, a gente vem busca 17, busca mais 17 e vai ainda até atender. Enquanto esses 17 já estão sendo atendidos, a gente vem buscar outros. Tem funcionado muito, tem nos ajudado bastante a melhorar esse estoque e diariamente. Então fica à disposição essa ideia para aqueles que têm interesse de ir até o Hemosul, não consegue, a gente tem essa disponibilidade. Outra forma também, mas aí já não é uma coisa muito comum, é só em grande necessidade, a gente, por exemplo, eu estou chamando um O negativo, um A negativo, estou chamando um urgente. Nós temos o chamado fenotipado, que é uma característica única de um paciente, ele só pode receber sangue daquela pessoa. Ele não tem como ir, a gente dá um jeito de buscar. Entendi. Então, a ideia é atender a demanda do paciente que precisa e respeitar as dificuldades do doador. Se ele estiver disponível para doar, mas estiver com dificuldade, a gente dá um jeito. Vão até ele. Vamos lá. Muito bem. E se você quiser saber de mais informações, inclusive, o Hemosul, coordenador que fica aqui na Fernando Corrêa da Costa, 1304, tem também o telefone WhatsApp, tem o telefone fixo para você poder entender um pouquinho mais o horário. Se aí na sua cidade tem um Hemosul também, o telefone WhatsApp é o 98163 1561. Ou então o telefone fixo,
3312-1500, e também tem um atendimento ao doador, que é pelo WhatsApp também, 98163-1547. E tem mais informações no site também, rede social. O que não falta é informação, basta procurar, não é mesmo, Com Lucéia? certeza. Tendo dúvida, entre em contato com este número de celular, ele tem no WhatsApp. Pode tirar as dúvidas que você quiser, a gente vai estar lá para atender, tem uma equipe preparada para atender, tirar as suas dúvidas dentro daquilo que a gente puder responder. Por que eu falo isso? Muita gente acaba entrando em contato para perguntar sobre medicamento. Medicamento é muito abrangente, aí é só com o triador, porque o triador vai questionar o seu caso em especial e verificar se pode ou não pode. Porque nós já tivemos casos de doador que liga pra gente e pergunta: eu tô tomando um remédio assim, você tem que vir. É que me falaram que eu não podia. Então, se eu falar pra você que pode e você chega aqui e o seu caso é diferente, às vezes não é o medicamento que te impede, é o quadro clínico. E às vezes é o inverso. Então, aí a pessoa foi lá e ele podia doar. Então, é importante você ir. Se você for informado pelo profissional médico ou aquele que vai te atender lá, dizendo que você não pode doar, ele já vai dizer para você quanto tempo você vai poder ficar sem doar, quanto tempo você não vai poder doar, quanto tempo após o término do tratamento você pode voltar a doar. Enfim, precisa passar por essa triagem individual. Muito bem. Eu conversei com a Lucéia Fernandes, chefe de captação de doadores do Hemosul. Lucéia, muito obrigado pelas informações e parabéns pelo trabalho aí à frente, porque realmente é um trabalho formiguinha, a gente passa para um, informa para outro. Exato. Eu tenho certeza que alguém que ouviu, que já doou, que faz doação e que quer passar essa informação também para outro, já valeu muito a pena. A gente conseguiu um doador aqui agora, já valeu muito a pena, né? Muito, porque a gente precisa passar essa importância do processo a partir do momento, sem precisar passar pela necessidade, porque muitas vezes a pessoa está lá no hospital desesperada, aí ela quer atrás de doador e a gente pede: cuida do seu paciente e lembre-se apenas de mandar o doador sempre que puder, porque a gente precisa todo dia. Muito bem, obrigado, Lucéia, parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. Agora são 8h05.